Começando com oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta rica, preciosa, abençoada oportunidade que estamos tendo para juntos estudarmos a tua santa palavra. Senhor, que teu Espírito Santo ministre, fale poderosa, maravilhosa e profundamente aos nossos corações. Estamos estudando a tua palavra, estamos, ó Deus, trabalhando com esta que é a tua sagrada escritura, a tua santa palavra. Glorifica e exalta o teu nome. Fala conosco, ministra-nos. Queremos sair daqui, ó Deus, tocados pela tua palavra, glorificando o teu nome, levantando ele bem alto e sendo nós alvo do teu impacto e da tua presença. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades. Trabalha no nosso ser, Senhor, como precisamos ser trabalhados por ti, trabalhados pelo teu Espírito, trabalhados pela tua palavra. Muitas das vezes pensamos que já estamos no jeito, já estamos perfeitos ou já estamos de todo trabalhados por ti, mas não, falta ainda muita coisa para chegarmos, como diz em Efésios capítulo 4, na estatura do varão perfeito. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a alcançarmos esta estatura. Levanta bem alto o teu nome e nos ministra, glorificando e exaltando o teu santo nome. Entregamos esta classe aos teus cuidados, os alunos, as suas vidas e famílias, e desde já muito te agradecemos no poderoso e glorioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, queridos alunos. Grupo Médio em Teologia, estamos aqui com a nossa segunda aula de Cartas Paulinas 2. Cartas Paulinas 2. Quero ter a alegria de... Para vocês estou apresentando, mas já é uma família que já conhecemos já há um bom tempo, né? Desde que chegamos na Flórida. Na verdade, eu os conheço já há bastante tempo, né? Mais de 10 anos. Já tivemos a oportunidade de uma dessas nossas viagens ao estado de New Jersey, quando morávamos ainda em Massachusetts, conheci essa querida família, família Ramalho, né? Esse nome é nome de nobres espanhóis, que eu tenho informação, né? São de Sevilha e Granada, né? E Líbano, né? Tem uma mistura aí bem interessante, né? De libaneses, granadinos, espanhóis, enfim. E se bobear, tem judeu na história. Nossa irmã, a pastora Sabrina Ramalho, está acompanhada ali da sua filha Angelina, que é o Steve Jobs de saias ou de calças compridas em corpo de mulher, para a glória de Deus. A menina é demais. Eu sei o que eu estou falando, gente. Eu não estou aqui soltando confete em cima. Não sou de soltar confete, mas eu reconheço a capacidade que essa menina tem, é muito jovem. E o seu papai, que hoje, por razões contrárias à nossa vontade, pastor Anderson Ramalho, não se encontra, mas como cremos que vai estar nas próximas, se Deus quiser. Tá? Nós queremos apresentar então essa querida família, pai, que não está hoje presente, a nossa irmã esposa do pastor Anderson e a sua filha Angelina. Eles são pastores de uma linda, abençoada igreja na cidade de Port St. Lucie, aqui no sul da Flórida. Irmã Sabrina, Angelina, por favor, se manifeste. Está ali, ó. Eita! Graças a Deus. Fecharam o ciclo do curso básico e estamos querendo por fé, né? Nossa irmã Bernadette também, nossa irmã Bernadette, não podemos esquecer, irmã Bernadette está com o vídeo fechadinho por enquanto, né? Creio que está ali correndo atrás, né? De alguma necessidade. Ela é irmã. Depois, se a irmã Bernadette puder abrir o vídeo, né? Para esse povo abençoado conhecer seu abençoado rostinho, se assim for possível. Claro, às vezes é possível, não. Nossa irmã Bernadette é irmã da irmã Sabrina, está ali no Espírito Santo na área de Vitória, a área de Vitória, tá? E estamos crendo, né, que logo, né, estou falando por fé e a irmã Sabrina vai entender bem, né, que a irmã Bernadette vai estar aqui, junto da sua família, e vai ser bom demais. E aí vou fazer culto em cima de culto de agradecimento, né, pelas vitórias, né? Que nós dizemos os nossos novos alunos, né, alunas, por enquanto são alunas.
nossa irmã Sabrina, Angelina e Bernadette. É tudo família, gente, é tudo família. Aqui tá chovendo gente de família, né? Tá lá, irmão Agrimar, família. Irmão Robson, família. Irmão William, família. Só o Wesley que teve uma situaçãozinha de imprevisto, não esteve hoje aqui conosco, já avisou, mas aqui é tudo um puxa o outro. Tudo é família, que coisa bonita. O que nós dizemos às nossas irmãs que estão entrando hoje? Vamos lá, o que nós dizemos? Sejam Sejam bem-vindos em bem-vindos em nome de nome de Jesus. Jesus. Rapaz, ficou bonito, rapaz. Diante dessa saudação eu volto. Eu pensei que vocês iam dizer com tanto desânimo. Eu falei, não, agora me enganei. Olha, isso é outra turma. Mas hoje não, foi um negócio com força, foi com convicção, foi com fé. Deus abençoe a irmã Sabrina, Angelina, Bernadette. Deus abençoe, sejam bem-vindas em nosso meio. E breve aguardamos, né? O chefe da tribo, não é? Pastor Anderson, está agora aqui conosco, né? Teve uma situaçãozinha contrária à nossa vontade, mas Deus vai estar ajustando as situações, as coisas para estarem aqui. Estão ainda, infelizmente, ausentes, por razões que de momento desconhecemos, a irmã Eni Abreu, evangelista Jonatas dos Santos e a irmã Meire, que avisou que estava um pouco enferma, um pouco resfriada e possivelmente não estaria hoje ou não conosco. Então, infelizmente, se concretizou. Então, ela está um pouquinho enferma, né, devido ao frio aí em Massachusetts. Então, estaremos orando, independente das outras duas situações que eu desconheço, para que Deus possa abençoar os nossos irmãos que se ausentaram e também pastora Darlete, que acabou de me enviar uma mensagem, mas não posso ouvi-la, né, porque estamos já em aula, então nos traria um pouquinho de transtornos. Perfeito. Se vocês observaram lá no grupo, eu repostei os slides de cartas paulinas. Então, se vocês perderam o fio da meada, salvem, né? No caso, a irmã Sabrina, Angelina, pastor Anderson, Bernadette, por favor, façam a bondade e gentileza de salvar os slides. É importante, né, porque os slides dão um resumo, uma visão resumida, panorâmica desta matéria que nós, né, estamos trabalhando. Essa matéria foi planejada para durar 7 aulas, porém é provável que estendamos uma aula a mais, 8, porque se vocês vão sentir, né? Para quem esteve estudando conosco, Cartas Paulinas 1, 7 aulas para estudar a Epístola aos Romanos, ficou curtinho. Então ali o irmão Wilson e os demais irmãos que puderam estar conosco testificarem, porque foi muito curto. E olha, a gente não conseguiu estudar nem 25%. Talvez a gente chegou a estudar. Então, provavelmente, na próxima aula eu já vou ter definido se teremos 7 ou 8. Acredito que mais 8, porque sair correndo fica muito complicado e a gente tem que trabalhar com produtividade. Eu quero apresentar um rápido resumo, nada mais, não vou tomar mais de 10 minutos, da Epístola aos Romanos, que faz parte de Cartas Paulinas 1. Isto é, os irmãos que não fizeram Cartas Paulinas 1 sabem que pelo relógio, pelo movimento do relógio, é a última matéria de vocês que estão entrando hoje que vai ser feita. Então, vamos seguir uma escala. Eu vou postar a grade, eu não tive o suficiente tempo, mas eu vou postar a grade do curso médio, né, que é constituído de 15 matérias, e aí os irmãos que estão entrando hoje já sabem que Cartas Paulinas 1 vai ser a última matéria que vocês vão fazer. Evangelista Jonas, boa noite, a paz do Senhor. Depois, quando tiver um tempinho, eu sei que a sua vida é muito corrida, né? Esse homem é muito importante, gente. Evangelista Jonas, para quem não sabe, ele é pastor dirigente da Assembleia de Deus Filadélfia em Framingham, Massachusetts, e pensa no homem ocupado. Corre para lá, corre para cá, ora ali, ora para visita a família. É homem ocupado, não estou exagerando uma palavra, né? Ele sabe disso. Mas graças a Deus a gente está feliz que ele está ali, ó, remangando a manga, como diz o gaúcho, remangando a manga, fazendo das tripas coração e está ali, né? Pastor, eu estou apertado aqui, apertado lá, mas graças a Deus está ali, está aqui conosco, uma alegria grande, né? Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. E de vento em pouco o irmão vai decolar ali na querida igreja de Framingham. Quando tiver um tempinho, por favor, dê uma olhada. Eu deixei uma mensagem para o irmão, alguns minutinhos, né? Para o irmão dar uma olhadinha, só a título de conferência, para não termos, né, nenhum conflito na nossa comunicação.
Vamos então a um rapidíssimo resumo de 10 minutinhos sobre a carta de Paulo aos Romanos, porque se a gente não falar um pouquinho da carta aos Romanos, vai ficar um pouquinho difícil entendermos a extensão de cartas paulinas 2. Irmão Sandro Avancini, Pai do Senhor, me ouve? Vamos ver se o irmão Sandro está nos ouvindo. Se ele pode abrir o seu áudio, quero ter certeza que todos estão me ouvindo. Eu acho que ele não está me ouvindo e nem me vendo, porque de momento ele não está abrindo o áudio, então, em alguns casos, os alunos têm um pouco de dificuldade na comunicação. Alô, irmão Sandro, me ouve? Me dá um alô se o irmão está me ouvindo. Parece que não. Ele deve estar tendo algum problema na comunicação, mas depois eu vou insistir, porque eu quero ter certeza que todos estão me ouvindo bem, gente? Por favor, me fala, todos estão me ouvindo bem? Isto. Perfeito. Acredito que o William também, ele apagou o vídeo por alguma razão, né? Mas eu acredito que ele tá me ouvindo bem, William? Tá me ouvindo bem? Sem problema? Maravilha. Não estou aí do teu lado falando debaixo do teu ouvido, né? Mas se tu tá me ouvindo bem, tá tudo maravilha. Perfeito. Vamos então lá ao rápido resumo da Epístola aos Romanos. Isso. Perfeito. Alguns de vocês aí me façam um sinal se estão enxergando na tela essa primeira página do slide. Todos estão enxergando. Perfeito. Maravilha. Eu só vou falar, repito, bem resumido, a matéria de Cartas Paulinas 1. Nós gastamos 7 aulas. Gente, que riqueza é falar sobre a epístola ou a carta aos Romanos. Que riqueza. Não tem palavras, né? Nós estudamos 25% dessa carta em 7 aulas e ficou muita coisa para trás, gente. Muita coisa para trás. Por isso eu estou propondo a ideia de acrescentarmos uma aulinha a mais, ou seja, a 8ª aula, porque aí vamos estudar pelo menos 20% do restante das cartas de Paulo. Mas vamos lá. Uma visão rápida, resumida da carta aos Romanos. Para você não se esquecer, esses slides eu já tinha postado na semana passada, voltei a repeti-los hoje. Se alguém perdeu o fio da meada, por favor, salve-os, porque isso vai dar uma grande ajuda para vocês entenderem melhor o conteúdo escrito, né, que está na apostila, certo? A gente não trabalha com esses recursos visuais para simplesmente ajudar a você, aluno, a fixar melhor na sua mente. Vamos lá. A Carta aos Romanos, ou a Epístola aos Romanos, é o 45º livro das Escrituras Sagradas, ou seja, é o livro número 45, só para você ter essa ideia, tá? É interessante esse tipo de informação estatística, né? Quem me conhece já há algum tempo, já tem observado que eu gosto muito de trabalhar com estatísticas, né? Parece que não, as estatísticas têm uma importância importante, uma importância grande para a gente compreender a narrativa bíblica, certo? Então, a Carta aos Romanos é o 45º livro das Sagradas Escrituras. Essa carta foi direcionada aos cristãos de Roma. Quem escreveu esta carta? O apóstolo Paulo, como já estudamos, né, lá atrás, né, os irmãos que estiveram conosco estudando a carta aos Romanos, detectaram que é o autor da epístola aos Romanos. E ao escrever esta epístola, usou a ajuda de um escrevente, né, de um amanuense, né? Esse é um termo teológico. Alguém se lembra que nós falamos sobre esse termo teológico? Amanuense. Não tem nada a ver com amazonense, por favor. Tem nada a ver com amazonense. Esse é um termo usado na teologia para descrever um escrevente ou um secretário por nome de Tércio. Qual o propósito de Paulo ao escrever esta carta? Paulo apresentava as principais doutrinas cristãs às pessoas que estavam em Roma, sendo eles gentios e judeus. O tema principal desta carta é a justificação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo.
qual a ocasião histórica, ou seja, qual o pano de fundo histórico no qual foi escrita esta carta? Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, provavelmente em 57 depois de Cristo, na cidade de Corinto, pouco antes de viajar a Jerusalém. A epístola foi ditada por Tércio e entregue à igreja em Roma por Febe, uma diaconisa, né? Auxiliar da igreja de Cencreia. Quais os temas abordados por esta carta, Carta aos Romanos? Paulo aborda os seguintes temas sobre fé, pecado, obras, a esperança, justificação, santificação, eleição, a obra de Cristo e do Espírito, a natureza e a vida da igreja, graça, moralidade e o significado do Antigo Testamento. Muitíssimo interessante. Esta carta possui 16 capítulos e em todos eles Paulo defende a união entre gentios e judeus. E eles se sentiam, né, os judeus particularmente, superiores aos gentios por terem recebido a lei de Moisés. Mas a carta de Paulo aos Romanos deixa claro que ninguém é melhor do que ninguém. Nenhum gentio é melhor do que um judeu, nenhum judeu é melhor do que um gentio. Porque todos foram justificados pela fé. É um tema muito forte dentro desta carta, né? A justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que ele declara como justos os homens injustos por causa dos méritos de Jesus Cristo. Então, nós aprendemos na Epístola aos Romanos que ninguém merece nada. Se você, com todo o devido respeito, ouvir um pastor, por mais importante, por mais que ele tenha milhões ou milhares de seguidores nas redes sociais, por maiores obras que ele tenha feito, seja no plano de missões, no plano de ter construído o templo, se você ouvir um pastor, um ministro lá do púlpito dizer, você merece, meu irmão, minha irmã, então ele está falhando no conhecimento básico da Bíblia Sagrada e demonstrando um completo desconhecimento da carta aos Romanos. Não se assuste, tem pastores renomados, eminentes, aqui não é uma crítica, é uma observação. Isso aí me chama muito a atenção, né? É importante a gente deixar claro que há uma diferença entre observar e criticar. Aqui nós não nos entregamos à questão de crítica, porque crítica não é uma coisa saudável. Vamos ser sinceros, criticar nunca foi saudável, ainda que muitos dizem, não, é uma crítica construtiva. A própria palavra crítica é uma palavra grega, kritikos, que quer dizer o que derruba, o que esmaga. Então, não existe essa de crítica construtiva. É o mesmo que dizer que, né, a escuridão é coisa benéfica, não faz sentido isso. Então, não existe essa. A crítica construtiva é uma desculpa um pouquinho esfarrapada para justificar um posicionamento até, vamos dizer assim, egoísta, de alguém que quer impor uma opinião e uma ideia. Então, o que nós estamos aqui abordando é uma observação, e nesta observação, eu particularmente tenho estado muito surpreso quando pastores, ministros renomados de púlpito dizem, você merece, meu irmão, você merece, minha irmã. Ninguém merece nada. O próprio Paulo fala lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como todos pecaram, então, como estamos hoje próximos de Deus? É através da justificação. Fomos justificados. Está lá em Romanos capítulo 5. Se você tem alguma dúvida, pegue todo o capítulo 5 essa semana e leia de cabo a rabo. Capítulo 5 da carta aos Romanos. Aí você vai descobrir que nenhum de nós nada e nada merecemos, mas aprendemos que todos nós em Cristo Jesus, por termos crido no seu sacrifício na cruz do Calvário, fomos nele justificados pela fé, a chamada justificação pela fé.
Como já falei, né, a justificação pela fé é que nos faz iguais, sejamos gentios, sejamos judeus. Resumo desta epístola, olha só. Do capítulo 1 para o capítulo 3, Paulo entra com as saudações e apresenta a pecaminosidade universal. Do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo apresenta a justiça de Deus para a justificação. Entre os capítulos 6 e 8, Paulo apresenta a graça que reina através da justiça de Deus. Dos capítulos 9 ao capítulo 11, Deus demonstra a justiça para os gentios e judeus. Isso aqui é fantástico. Se você puder tomar um tempinho nos próximos dias e estudar um pouquinho essa epístola, meu Deus, você vai ficar impressionado. Do capítulo 12 ao 15, Paulo apresenta a justiça de Deus para todos. E no capítulo 16, o último capítulo da carta aos Romanos, Paulo apresenta os seus planos. Agora, situações que motivou Paulo a escrever esta carta, esta epístola. 3 situações. Primeiro, promover a união entre gentios e judeus. Segundo, esclarecer e defender os seus ensinamentos. Terceiro, reparar-se para a sua, ou preparar-se, perdão, para a sua chegada a Roma. Vamos entender rapidamente. Primeiro, promover a união entre gentios e judeus. Estava havendo muita briga, estava havendo muita dissonância, estava havendo muito conflito, né? Judeus querendo ser melhores do que gentios pelo fato, né, que os judeus receberam a lei. Não, 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 não. Nenhum judeu vai ser justificado ou salvo por causa da lei de Moisés. Isso não dá a eles o direito de pensarem que são melhores do que os gentios, mas infelizmente esse pensamento perdura, subsiste até os dias de hoje. Tá? Então havia uma tensão entre os primeiros cristãos gentios e judeus. Por isso que Paulo ensinou que as doutrinas se aplicam a todos, sem distinção. Não é? Paulo deixa mais ainda claro lá na carta aos Gálatas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não, 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 não. Seja ela pobre, seja ela rica, seja ela alfabetizada, analfabeta, Deus não faz acepção de pessoas, e muito menos entre judeus e gentios. Segunda situação que motivou a Paulo a escrever a carta aos Romanos. Paulo enfrentou oposições quanto aos seus ensinamentos, principalmente a respeito da fé em Cristo, porque os judeus batiam muito na tecla que a salvação seria, primeiro, por causa da eleição que Deus fez sobre Abraão e, consequentemente, sobre a nação de Israel, dando aquela ideia aos judeus que eles eram melhores do que os demais. E segundo, os judeus colocaram uma ideia na mente que não tinha base bíblica, né? Que observar a lei era o suficiente para a salvação. O único que observou, que viveu o pleno da lei judaica foi o Senhor Jesus Cristo. Ele deixou bem claro, né? Eu vim para cumprir a lei e não para revogá-la. Quem se lembra, irmãos? Quantos mandamentos? Não quero aqui mencionar os estatutos, os preceitos e as ordenanças, mas quantos mandamentos exatamente possui a lei de Moisés? Já adianto a vocês que não são nem 10, porque muita gente diz, 10 mandamentos. Não. 2 mandamentos. Não. É muito mais do que 10 e muito mais do que 2. Vamos ver se alguém se lembra. Quantos 613. mandamentos... Repita, por favor. 613. 6 ou 3. Acabou de falar a Enciclopédia Britânica Viva, online. Zandro Avancini. Meu irmão Zandro não dá essa resposta, nem o Google consegue dar essa resposta. Obrigado. É muito bom ouvir a voz do irmão Zandro, né? O Google tem que contratar a sua voz. 613. Essa é a voz de Zandro Avancini, direto de Martas Vinhas. Anotou, minha irmã, meu irmão? 613 mandamentos. Vamos pensar sério? De nós consegue guardar 613 mandamentos sem tropeçar nenhum deles? Ninguém. Impossível. Mas Jesus cumpriu à risca todos os 613.
Então não faz com que nenhum judeu possa bater no peito e dizer, eu cumpri a lei. Mentira, nenhum judeu consegue até o dia de hoje cumprir a lei. Segunda situação que motivou Paulo a escrever a carta aos Romanos, esclarecer e defender os seus ensinamentos. Paulo enfrentou posições quanto aos seus ensinamentos, principalmente a respeito da fé em Cristo. Opa! E Paulo teve muita oposição, sobretudo ensinando a questão da fé, que o justo viverá da fé. E terceira situação, preparar-se para a chegada a Roma. Durante anos, Paulo quis pregar em Roma. Era o desejo de ouro de Paulo, do apóstolo Paulo, era pregar na cidade de Roma. Então vamos então agora voltar à apostila, certo? Lá na página de número deixa eu ver aqui. 4. Obrigado, irmão Wilson. Página 4. Página 4. Nós só demos uma visão bem rapidinha das cartas paulinas 2, né? Foi o que nós gastamos na aula passada, e hoje já vamos entrar na introdução das chamadas epístolas da prisão. Olha só, porque assim são divididas, né, as cartas ou as epístolas de Paulo. Vamos entender isso aqui. Paulo teve 2 prisões. Me acompanhe, por favor, porque isso dá uma confusão, gente. Eu fico impressionado às vezes com obreiros que estão ministrando a palavra, mas eles não conseguem separar a primeira da segunda prisão. Deixa eu explicar aqui bem claro para vocês. A primeira prisão foi em casa, foi chamada prisão domiciliar. A segunda prisão foi dentro de um calabouço, que a história chama de Marmetim. Se encontra ali na cidade de Roma, capital da Itália. Eu já estive lá 2 vezes. E é emocionante, porque você vê tudo bem preservado, inclusive as algemas que mantinham Paulo bem fechado, bem preso. E ali ele escreveu as epístolas de prisão. Por quê? Essas epístolas foram escritas no seu na sua segunda prisão, porque dali ele sairia para ser decapitado. Ele não voltaria a ter a liberdade e muito menos condições para viver mais anos de vida. Então vamos entender o pano de fundo histórico e social, tudo que envolve de maneira bem resumida as epístolas da prisão. A prisão de Paulo está registrada em riqueza de detalhes, olha só, em Atos capítulo 21, do verso 17 a Atos capítulo 28 ao verso 31. Se você ler com atenção esses textos, esses versículos, você vai observar que Atos, quando chega lá no 28:31, ele termina a narrativa um tanto em seco. Não sei se alguém já percebeu isso. Está lendo a narrativa porque é Lucas, né? É o discípulo Lucas que está fazendo a narrativa de Atos dos Apóstolos, mas quando ele chega no finalzinho, a impressão que nos dá é que Paulo, o Lucas, melhor dizendo, ele termina um tanto secamente esta epístola. Vamos ao capítulo 28, versículo de número 31. É bem interessante a maneira como Paulo, ou melhor dizendo, Lucas, eu estou com Paulo muito na minha mente, porque hoje eu passei lendo muito o livro de Atos dos Apóstolos. Atos 28:31 diz assim: e pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Se você ler com atenção a forma como Lucas desenvolve Atos dos Apóstolos, é uma narrativa, número 1, seguida ou sequencial. Número 2, é uma narrativa bem corrida e dinâmica. Mas a
aqui no versículo 31 ele dá como uma espécie de um freiaço, um freio muito forte. E aí fica aquela interrogação. E agora? Lucas não prossegue a história, porque a história ela vai se conectar, ela vai dar continuação dentro da onde? Das epístolas de prisão. Então, por que Paulo escreveu, então, estas epístolas de prisão? Primeiro, Paulo foi acusado pelos judeus de ser contra as três coisas mais sagradas aos judeus. Está lá em Atos capítulo 21, do verso 27 ao 36, não vamos ler, que é um texto um pouco longo. Mas aí nós vamos resumir quais são as três acusações que os judeus lançaram sobre ele. Primeiro, sobre o povo de Israel. Como assim? Paulo estava afirmando que os judeus deliberadamente provocaram a ira de Deus ao matarem ao Senhor Jesus. Segundo Paulo, foi acusado de não ser cumpridor da lei. E terceiro, Paulo foi acusado de ter profanado ou não respeitado devidamente o templo judeu. Então, essas foram as três fortes acusações que lançaram contra Paulo e o levaram à sua prisão. Mas já estava no tempo da parte de Deus, né, para que ele fosse aprisionado. Letra B. Paulo foi suspeito de ter perturbado a Pax Romana, que era algo terrível aos romanos. Vamos lá rapidinho, ler Atos 19, 39 ao 41, só para você entender o que significa isso, Pax Romana. É um termo que a história usa, né? É um termo latino. Pax quer dizer em latim paz, e Romana ligada ao Império Romano. Vamos então a Atos, capítulo 19, do versículo 39 ao 41. Diz assim: se você puder ter a sua Bíblia aberta, seja ela Bíblia papel, Bíblia digital, mas que tenha essa Bíblia, sua Bíblia aberta para você acompanhar a narrativa. Atos capítulo 19, verso 39 ao 41. Mas se alguma coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Paulo, então, foi serissimamente acusado de estar perturbando a paz que o Império Romano havia imposto, porque o Império Romano viveu vários anos em turbulências, muitas turbulências, tentativas de golpes de Estado, invasões de povos bárbaros vindos da antiga Alemanha e da antiga Bélgica. Então o Império Romano passou por muitos anos de conturbação, de agitações. Quando entra o imperador Augusto, ou César Augusto, este declara a chamada Pax Romana. Isso em torno do ano 4 a.C., né? 4 a.C. E aí o Império Romano começa a desfrutar de um momento de paz, de tranquilidade. Mas com a pregação do Evangelho, os judeus e alguns romanos provocados pelos judeus decidem acusar Paulo de ser um perturbador desta lei, muito importante e apreciada pelos anteriores imperadores romanos. Mas onde acontece essa situação que envolve as cartas de prisão? Paulo foi aprisionado em Roma, mas antes de chegar a Roma, ele fica preso por 2 anos em Cesareia. Atenção, anote aí, faça um highlight. Essa é a sua primeira prisão. Em Cesareia. Atos 24, 27. Vamos lá? Teremos que ler, né? É importante para que nenhum aluno aqui pense que é coisa da nossa cabeça. E para você se situar no tempo e no espaço, as diferenças bem claras entre a primeira e a segunda prisão. Eu vou aguardar que todos tenham aqui o seu texto aberto, enquanto eu vou esticar aqui meu braço para alcançar uma garrafinha de água, porque
Não está quente, mas a garganta seca muito rápido, né? Porque eu sou movido a H2O. Isto. Não demora nem um minuto. Só agora tem o tempinho de molhar aqui a garganta. Qualquer um dos irmãos que puderem, por favor, ler para nós Atos 24, 27. Faça-nos a bondade de abrir o seu áudio, que queremos ouvir a sua voz bonita de FM Mistério. Atos 24, 27. Amém. Mas, passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazar aos judeus, deixou a Paulo preso. Uau! Anote isso aí. A turba, o povão, criou uma pressão insuportável, insuportável, insuportável. E o representante do Império Romano naquela região, né, Félix, né, chamado Herodes Félix Agripa. Para quem não sabe, esse pertencia à dinastia dos Herodes, ou chamada dinastia dos Herodianos. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, né? Vou inclusive até fazer uma postagem nas próximas semanas para vocês entenderem que a família de Herodes o Grande, para quem não se lembra, alô, muita atenção aqui, para quem não se lembra, Herodes o Grande é o personagem que marcou o início dos anos que marcaram a presença do Senhor Jesus Cristo na Terra, né? Começando quando ele estava com 2 a 3 anos de idade. Creio que vocês se lembram, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que Herodes o Grande, chamado também o Tetrarca, quis matar aos inocentes, aos meninos abaixo de 2 anos de idade. Alguém se lembra dessa narrativa lá no Evangelho de Mateus? E isto. Ali entra Herodes o Grande. Então, Herodes o Grande, ele é o mais importante personagem ou membro dos Herodianos. Os Herodianos eram uma família, não é? De idumeus. Outra coisa que muito nos chama a atenção. No trono de Israel sempre deveriam estar judeus ligados à tribo de Judá. Se quiser anotar isso, anote, é importante. No trono de Israel, por regra, deveria estar judeus ligados à tribo de Judá, mas a gente já estuda bem ao longo da história, nem todos os reis de Israel e Judá foram necessariamente descendentes de Judá. Foram de outras tribos, mas a Bíblia, lá no Antigo Testamento, sobretudo no livro de Números, deixa bem ressaltado que a tribo de Judá deveria ter a primazia como um dos descendentes dos reis, mas assim não aconteceu. Mas pelo menos que fossem judeus ou hebreus. No caso dos herodianos, se tornou uma exceção. Por quê? Porque aí é Roma que impõe uma ditadura política. Roma muda tudo, né? No caso dos costumes judeus, né? Só para vocês terem uma ideia, Roma adulterou o sistema de sucessão dos reis de Israel e de Judá. Então começou a impor outras nações estrangeiras como seus reis. Isso é chamado de reis protetorados, né? Porque o Império Romano era muito grande. Então foi obrigado a ser divididos em províncias e regiões. No momento que o Império Romano é dividido em províncias e regiões, era necessário, claro, que o Império Romano tivessem governadores locais diretamente manipulados pelo governo central. E Roma chegou à conclusão que ter uma família especificamente falando seria muito mais fácil fazer o quê? O controle manipulativo. Uma vez que se Roma deixasse a coisa correr de acordo com a lei, né, conforme o que está escrito no Pentateuco, haveria um grande conflito. Que conflito, né? Com os sacerdotes, com os levitas, com o sumo sacerdote, tá? Porque teriam que seguir a linhagem de Levi e que deveriam ser
puramente hebreus. Alguém está me acompanhando aqui? Mas para facilitar o controle ditatorial e político de Roma, Roma decide o que? Quebrar esta linha sucessória de reis. Então, a partir daquele momento, a partir de Herodes, Roma decide, não, agora nós colocamos quem queremos, quem for conveniente para nós termos o quê? O poder manipulativo no ângulo da política. Outra prova da manipulação de Roma tão forte, fortíssima, é que Roma também impõe a entrada de sumos sacerdotes que não eram judeus puramente e que não eram puramente também da tribo de Levi. Eu vou provar vocês agora. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Já falei isso em uma outra turma, em uma outra aula, mas vocês agora vão ver uma prova que Roma, perto do ano 6 a.C., decide quebrar a linha tanto espiritual como sucessória, tanto dos reis de Israel, como também do sacerdócio levítico. Lucas capítulo 3, versículo 2. Lucas capítulo 3, versículo 2. Parece que não... No momento que a gente estuda o livro de Atos dos Apóstolos, né, que é a ponte para as cartas de Paulo, nós temos que também fazer referência ao Evangelho de Lucas, né? Se você nunca soube e se quiser anotar, também anote, porque vai lhe ajudar a entender um pouco melhor. Nos originais do grego koiné, Lucas e Atos, originalmente nos manuscritos mais antigos, faziam parte de um único volume. Então, Lucas e Atos, um só volume. Por quê? Porque foram escritos esses dois livros pela mesma pessoa, né? Pelo apóstolo Lucas, discípulo direto do apóstolo Paulo, embora não tenha caminhado com Jesus, não conheceu Jesus, não acompanhou fisicamente o ministério de Jesus, não foi testemunha ocular de Jesus, mas pelos registros de Lucas, Atos e das cartas de Paulo, foi discípulo fidedigno do apóstolo Paulo. Então, por isso que nós temos que ter essa compreensão. Vamos lá, Lucas capítulo 3, versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Se você nunca percebeu aqui um detalhezinho, anote esse detalhe, importante demais, tá? Até quando você está pregando, ministrando a palavra de Deus e fazendo menção desse versículo, isso aqui é pouco conhecido, infelizmente, pouco conhecido. Aqui tem duas situações totalmente anormais, anormalíssimas. Por quê, pastor? Preste atenção, me acompanhe aqui, isso aqui é importante. Pela lei judaica não poderia haver dois sumos sacerdotes. Vou repetir, pela lei judaica. Aprendemos isso lá no livro de Êxodo, aprendemos isso no livro de Levítico, aprendemos isso no livro de Deuteronômio, aprendemos isso no Pentateuco. Não poderia, sob hipótese nenhuma, existirem dois sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Anotaram? Não poderia, tinha que ser um só. Um só. Segundo a normalidade, segundo desvio de situação. Esses sumos sacerdotes que estão sendo mencionados aqui por Lucas, se você estudar a fundo, a árvore genealógica deles não eram descendentes da tribo de Levi. Alô? Eles não eram. Não tinham descendência levítica. E por ordem do próprio Deus, tinham que ser descendentes de Levi. Alguém se lembra disso ou não? Alguém se lembra disso? Tinham que ser obrigados, porque a lei, o próprio Deus deixou claro, serão descendentes de Levi. Mas aqui, por que eles não foram descendentes de Levi? Resposta, eles foram impostos pelo governo romano, ou seja, Roma, forçou a barra, quebrou a linha sucessória espiritual emanada por ordem do próprio Deus lá na lei de Moisés, então decide colocar os governantes de Israel a seu bel prazer, para o quê? Para facilitar a manipulação política, econômica, espiritual e social. Algo parecido vai acontecer
no governo do anticristo, né? Parece não, mas uma coisa puxa a outra. No governo do anticristo, quando ele esteja governando sobre todo o planeta Terra, ele vai fazer a mesmíssima coisa. Por isso que diz que o governo do anticristo vai ser a exata ressurreição do Império Romano, ou seja, o Império Romano ressuscitado será 100% a semelhança do governo do anticristo, ok? Então, vocês anotaram aí, então, essa primeira prisão de Paulo se deu na cidade de Cesareia, e ela foi imposta por Herodes Félix Agripa, descendente da casa dos Herodianos, que não era judeu, era um idumeu. Vamos lá, Renato, solta o seu míssil. Ô, pastor, eu tô em dúvida aqui porque o senhor falou que a primeira prisão foi em Cesareia. Na... Primeira. Então, aqui na apostila, a prisão de Paulo, Atos 21:17, que é a prisão em Jerusalém. Ou eu tô enganado? Não, ele começa em Jerusalém e termina em Cesareia. Ah, tá. Porque quando eu estudei. Leia a narrativa. Se o irmão lê a narrativa, se o irmão Porque, lê a narrativa, o irmão vai entender perfeitamente. porque que tá Ele é indiciado em Jerusalém. Jerusalém, né? No momento que ele é 21:27 a indiciado pela 33. lei, observe isso aqui, pela lei romana, ele já era considerado um preso. Porém, ele é encarcerado em Cesareia. É um processo. Como muitos dos irmãos, e acredito a maioria, né, na leitura da narrativa, não conhecem o processo histórico e o funcionamento político da situação, claro, causa uma pequena confusãozinha, por isso temos que estudar o pano de fundo histórico. Então, ele é indiciado em Jerusalém. Então, qualquer pessoa, quando era indiciada, não importa quando e aonde, à luz da lei romana, já era considerado um preso. Ok. Mas ele foi encarcerado em Cesareia. Cesareia, porque na Hum, apostila tá o que Atos 21:17, hum. que é Jerusalém. O senhor leu em Atos 23 a 35, Cesareia. E na apostila não tá essa parte do 23, do capítulo Então, leia 23. com atenção toda a narrativa que começa, repito, do Não, sim, sim. 21:17 ao 28:31. O irmão tem que Mas, ler esses 6 capítulos, aí vai entender a sim. trajetória. Porque é Mas uma aí na apostila não trajetória. tá escrito. Ou não precisaria estar escrito 23, capítulo 23. Isso que eu tô Eu em dúvida. não. Observe a minha abordagem, que o irmão vai entender. Eu Aham. não preciso fazer chover no molhado de forma constante. Então, eu trabalho com uma linha de tempo. E se o irmão vai aprender a entender isso aqui é uma coisa para a gente facilitar, em vez de eu ficar repetindo 23, 24, do contrário, a apostila ficaria uma coisa gigantesca. E outra coisa também importante, eu quero levar o aluno a ler os textos bíblicos. Na medida que ele ler os textos, aí ele vai entender a sequência narrativa e histórica. E nas entrelinhas eu faço rápidas menções, porque no momento que eu faço as rápidas menções, é automático, o aluno vai se lembrar: caramba, faz sentido o que eu acabei de ler. Mas a minha sugestão é: leia do 21:17 ao 28:31. São em torno de 7 capítulos. Aí o irmão vai acompanhar toda a narrativa, todo o processo, do princípio ao fim. Ok? É importante. Se o irmão não lê esses textos, como diz a garotada, dá BO. E geralmente a maioria não lê. Acredite se quiser, a maioria não lê e não observa os detalhes da narrativa do texo. Posso dar um rápido exemplo, irmão Renato? Não, não se sinta Sim. constrangido. Eu vou dar um Não, exemplo que não, a porque eu. maioria. Não, eu estou esclarecendo essa dúvida, porque é um pouco normal, porque a maioria não presta atenção nem nos detalhes e nem se dá não vou dizer assim, o trabalho de ler a narrativa, a sequência da narrativa, né? Não tem nada a ver com o que vou dizer aqui, já mencionei isso aqui em outras aulas, né, para provar a vocês que se a gente não ler a Bíblia dentro de uma sequência e observar os detalhes, dá aquela impressão de que o que está escrito se contradiz com aquilo que podemos ler no texto, mas não é assim.
Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Já falei sobre isso, nem era necessário eu fazer essa menção, mas eu vou fazer só para esclarecimento, né? Que os irmãos têm que ficar super atentos quando nós mencionamos os textos, que os textos precisam ser lidos e conferidos. Mateus capítulo 27, do verso 50 ao versículo 53. Vou resumir rapidamente para não tomar muito tempo, só para vocês observarem isso, incluindo o irmão Renato e todos os demais. Eu acredito que alguns de vocês já sabem, já falei sobre isso, outros não falei. Mateus 27, 50 ao 53. O que fala desse texto? Sobre os 5 eventos que envolveram o momento da morte de Jesus. Preste bastante atenção, eu já falei sobre isso em outra turma, em uma outra ocasião, mas nunca é demais repetir isso, porque isso exige o quê? Observação da leitura atenta do texto. Mateus 27, 50 ao 53 fala de 5, me acompanha, 5 eventos que se deram no momento no qual Jesus morre. Ele entrega o seu espírito e aí acontece em sequência. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatos. Perfeito. Vamos lá. Jesus morre em que dia da semana, em que horário? Alguém se lembra? Rapidinho. Vamos lá, se vocês se lembram. Jesus morre em que dia da semana, em que horário? E a Bíblia fala. Pararam no tempo? Se não me engano, Sexta-feira, 3 horas? Isto. Como é que eu posso provar isso na narrativa bíblica? Que ele morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde. Tem uma linguagem que a Bíblia nos ensina a decifrar isso. Alguém se lembra? Gente, tô coçando a língua para dar ponto. A minha A mão tá... hora nona. Ô, irmãozada, irmãozada, papai do céu, irmãozada, irmãozada. Esse colete do irmãozada tá me lembrando da Rambo, já deu um tiro forte. 50, irmão Zandro, para o irmão ficar mais contente. Eita, irmão Zandro. 50 pontos para o irmão Zandro. A Bíblia diz que Jesus entrega o seu espírito, morre na hora nona. Por que na hora nona? É a contagem de tempo judaica. Alô? Atenção. O tempo judaico era contado de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Mateus, Marcos e Lucas falam disso bem claramente. Vou repetir. Mateus, Marcos e Lucas usam a contagem de tempo pelo tempo judaico. E o tempo judaico é 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. E o que acontece depois de 6 horas da tarde? Vigílias da noite. Primeira vigília da noite, das 6 às 9. Segunda vigília da noite, de 9 à meia-noite. Terceira vigília da noite, de meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília da noite, de 3 às 6 da manhã. Aí chega às 6 da manhã, começa um novo dia judaico. Por isso que a sexta-feira, o Shabat, o chamado sábado, que é um dia sagradíssimo para os judeus, começa às 6 horas da tarde, que marca um dia para o outro, ou seja, da sexta para o sábado. O Shabat é o feriado mais sagrado que os judeus têm. Por isso que quando Jesus morre na sexta-feira, 3 horas da tarde, os corpos dos crucificados tinham que sair da cruz antes do Shabat, ou seja, antes do final do dia, antes das 6 horas da tarde, porque seria uma profanação da própria lei. A lei seria profanada. Por isso que era usual, era comum os soldados romanos apressarem a morte dos crucificados, né? Quebrando as pernas. Já leram isso na Bíblia ou não? Que as pernas dos crucificados foram quebradas, mas era um processo para adiantar, para apressar a morte, porque eles não podiam ficar lá vivos, pendurados na cruz, certo? Porque a morte por crucificação levava a vítima a sofrer até 48 horas. E isso quando eram crucificados em qualquer outro dia que não fosse de sexta para sábado. Mas em se tratando de sexta para sábado, o processo era adiantado. Aí quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, eles conseguiram fazer isso? Os soldados romanos fizeram? Sim ou não? Não. Por quê? Alguém se lembra? Tem um porquê na Bíblia, irmãos. Tô querendo dar mais 50. Eu tinha uma profecia que não podia nenhum osso ser quebrado de Jesus. Oh, meu Deus! Oi, irmão Renato! Agora eu vou lhe dar 75.
Aonde está exato? Em que livro e em que capítulo? Se eu posso dizer que é capítulo, que na verdade não é capítulo. Vamos lá, irmão Renato. Senão eu lhe dou só 40. Minha mente não tá muito boa, não, mas Isaías? Ai, 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 ai. Será que eu vou ter que tirar ponto, irmão Renato, hoje? Ah, mas minha mente também não é muito boa, não, né, pastor? Aí, Não, ela é Salmo, boa. Eu sei que é Está lá em boa. Eu sei que, Salmos. irmão, tá no Salmo. Salmo. Mas qual Salmo? Vamos lá. Já o irmão Eita, Zandro já deu uma ajuda boa. Salmos. Qual Salmo? Bom, Salmo. 10, 4, 18, 27, 64, 93, 110. Escolha. Tem 93. 150 para escolher. Ai, Obrigado. papai. Vou dar 40 só para o irmão Renato. Salmo 16. Anote aí, o Salmo 16, ele dá a descrição exata da morte do Senhor Jesus e disse ali bem claro: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Então, Renato, irmão Renato, já leva 16 para alegrar o seu coraçãozinho. Oh, Deus. Vai levar então hoje 40. Isso, 40. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Perfeito. Então Jesus morre. Vai terminar aqui a explicação para não ficar muito extenso. Ele morre sexta-feira, 3 horas da tarde. O que que acontece? Procure não se esquecer disso. O que que acontece na sexta-feira, 3 horas da tarde? Porque a Bíblia fala hora nona, hora nona. Está lá em Mateus, Marcos e Lucas. Só João que não trabalha com a contagem do tempo judaica, senão com a contagem do tempo romana. Anote aí. O Evangelho de João trabalha com a contagem de tempo romana. E como é que funciona a contagem de tempo romana? 24 horas. De meia-noite a 23 horas e 59 minutos. Só o Evangelho de João, repito, trabalha com a contagem do tempo romano. Vamos lá. Quais são os fatos que acontecem sexta-feira, 3 da tarde, quando Jesus Cristo morre? Primeiro, o véu do templo se rasga em dois, versículo 51. Me acompanha, por favor. Se possível, lendo comigo. Está lá no versículo 51. Primeiro fato. O véu do templo se rasga em dois, de alto a baixo. Segundo fato. E tremeu a terra. Segundo fato. É uma sequência. Terceiro fato. Fenderam-se as pedras. Quarto fato. Versículo 52. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quinto e último fato, versículo 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Minha pergunta: desses 5 fatos sequenciais, qual desses 5 é o mais estranho? Que não faz sentido quando você lê. Somente o irmão Sandro que não responde, porque ele já sabe. Eu já sei, irmão Sandro já está. Deixa eu dar oportunidade, se o irmão Sandro não se importar, para os demais pensarem. Dos 5, tem um que não faz sentido. Isso exige o quê? Leitura e observação do texto. Se você está lendo e observando o texto, você mata assim, ó, a charada. Mas se você não está lendo e não está observando o detalhezinho, irmão Sandro, eu sei, ele sabe, porque irmão Sandro, se não me engano, numa outra aula ele já deu essa resposta. Sim, agora estou me lembrando, irmão Sandro já deu essa resposta. Cinquentinha. Entrando na cidade santa e aparecendo a muitos? Que cidade santa é essa? Tem que explicar, meu irmão, com mais detalhes. O irmão está me dando muito vago. Não, não, mas uma coisa mais interessante que fala, entrando na cidade santa e aparecendo a muitos. Sim, mas agora, e a explicação para isso? É por aí, tá certo. O irmão Renato já pegou o gancho. Porque o restante é normal. Isso aqui, Não, tipo é assim, anormalíssimo. Tem uma situação aí totalmente anormal, absurda na lógica humana. O irmão não está enxergando. Está lendo, mas não está enxergando. Saindo a do cidade sepulcro. santa que vai falar é a cidade de Deus, não? Que é preparada para nós. Não, ainda não, o irmão não está enxergando. Vou repetir, tá? O O irmão não Limar está falou no, lá. o irmão está no irmão, escute, preste atenção. O irmão está no texto certo, só que não está chegando à conclusão dentro da lógica, porque aí tem algo que não é lógico, não bate, não encaixa, não faz sentido. O irmão está no Saindo texto do... certo, entendeu? Mas o irmão não está enxergando. Quem entrou na Cidade Santa?
Quem for Paramos visto. por aí, irmãozão. O irmão já deu uma excelente Jesus, pista. ué. Não. Dos sepulcros. E Hein? saindo dos sepulcros. E aí? Jesus Parou nisso aí? Tem algo mais. Tem algo mais. apareceu a muitos. Mas não é Tem Jesus, algo porque mais. Não, até aí eu estou repetindo o que o Ah, texto está tá. dizendo, mas tem uma explicação mais lógica ainda, que ela vai contra a lógica Ah, da narrativa do texto. depois da ressurreição dele é uma pessoa só, dele Jesus. Não. O irmão está no mesmo texto, só que não está enxergando o que o texto está querendo lhe mostrar. O irmão Agrimar e o irmão Renato estão perfeitos, estão no texto exato, só não estão enxergando o que está aí no texto. Isso chama-se observação. Incrível, gente. Eu estou querendo levar vocês a observarem o detalhe do texto. Vocês estão lendo o Lê o texto. Alguém versículo está me acompanhando? 52 também. Lê o versículo Isto. 52. E abriu Leia os os dois sepulcros juntos, e o muitos 52 e o corpos 53. Aí o irmão vai chegar a uma conclusão, que tem uma coisa estranha aí, absurda, que não faz sentido. E os que dormiam Os foram sepulcros, né, ressuscitados. foram se abertos aqui, ó, os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. Perfeito. Agora tem uma Mas situação que não. bem verdade que só foi ressuscitado porque, acho que, se não me falha a memória, diz Paulo, que ele, Jesus, ele é o primogênito dos mortos, né? Quase respondendo, evangelista, irmão, evangelista João, está pegando já está com a metade do surubi subindo para a superfície. Agora puxa o resto, meu irmão. Está faltando um pouquinho. É o que até agora. Eu vou ter que dar metade. Não vou ter que dar, vou dar 25 pontinhos, meu irmão. O que que acontece? Agora ele falou isso sobre que Jesus é o princípio, porque depois fala, depois da ressurreição dele. Então Jesus teve que viver primeiro para depois esse pessoal reviver? Vocês estão pegando a metade do peixe, gente. Tira o peixe inteiro. Ué, Rapaz! pode deixar o Sandro, o Sandro lá falar mesmo, pastor. Não. Eu vou dar para o evangelista Jonatas 25 pontos, porque ele tirou o peixe pela metade. Tá? Agora preste bastante atenção, se possível, anote. Deixa aqui eu anotar os 25 pontinhos, porque valeu muito o esforço do nosso irmão Jonatas, do evangelista Jonatas. Preste atenção, você tem que ler e enxergar o que o texto está dizendo. Quando Jesus morre? É a pergunta que eu já fiz e eu gostaria de ouvir a resposta de vocês. Quando? Exatamente. Dia da semana e horário que Jesus morre. Sexta-feira, 3 horas da tarde. Isto. Já foi falado. Qual dia da semana que Jesus ressuscita e o horário? Está escrito na Bíblia. Domingo pela 3 horas da manhã, não, né? De madrugada, Não. 6 horas. 6 horas. Não. Não vou chutar mais, não, porque. É porque o meu irmão Foi tem que ler cedinho. o texto. Foi cedinho. Foi cedinho. E o domingo Gente, começa às 6 da manhã. Eu estou querendo Às ensinar 9. vocês a observarem o texto. Se vocês. Uma coisa é ler, uma coisa é observar. São duas coisas diferentes. Se eu leio, mas não observo, vai ser complicado eu interpretar. Responda a minha pergunta. Você interpreta aquilo que não entende? Sim ou não? Você interpreta corretamente aquilo que você não entende? Responda sim ou não? Não. Então, para eu interpretar corretamente, eu tenho que entender o que estou lendo. E essa é a dificuldade que eu estou percebendo na maioria. Vocês estão lendo o texto, mas não estão entendendo o texto. Vamos lá? Jesus morre sexta-feira, 3 horas da tarde. Hora nona. O que tem estranho, de absurdo, na sequência desses 5 acontecimentos? Está entre os 52 e os 53. Me acompanhe. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ou seja, os sepulcros são abertos. Às 3 horas da tarde da sexta-feira. Aí ressuscitam vários crentes, os corpos dos santos. Eles foram ressuscitados. Quantos e quem foram eles? A Bíblia não dá detalhes. Agora, o mais estranho está aqui, ó. Me acompanha. 53. E saindo dos sepulcros. Quando esses ressuscitados saíram? Na sexta-feira ou não?
Não, Não, domingo. eles saíram no domingo, No domingo. 6 horas da manhã. Como é que eu sei disso? Mateus 28:1. Anote. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, quando era o final do sábado? Domingo, 6 horas da manhã. Tá falando despontava o primeiro dia da semana. Essa expressão fala claramente, 6 horas da manhã, a primeira hora do primeiro dia da semana. Oh! E o mais absurdo aqui, o milagre foi duplo. Ressuscitaram aqueles santos na sexta, 3 horas da tarde. Mas só saíram do sepulcro, sabe quando? Domingo, 6 horas da manhã. Então eles Depois da ficaram quietos. ressurreição dele. Não, de Jesus, exatamente. Então, depois da ressurreição dele. Mas o irmão não me deu essa explicação. Eu falei depois que o evangelista falou de Jesus, né? Mas tinha que fechar Não, o mas ele ciclo. que mereceu o ponto, Ele porque deu, por isso que ele pegou 25 ele pontos, né? Eu não mereceu o posso, ponto, porque foi ele através. levantou o peixe pela metade. Ele deu É, é, aquele surubi violento, de grande, né? Eu entendo, tá muito pesado para o irmão evangelista Jonas levantar todo ele para cima. Então, foi até a metade. Por isso que com justiça eu dei 25. Mas para dar o não, ele peixe inteiro, mereceu. né? Tinha que dar o restante da explicação. Anotaram então? Então, Jesus ressuscita domingo, 6 da manhã. Só depois da ressurreição de Jesus é que os outros mortos que estavam quietinhos, guardados no sepulcro, saem fora. Então o milagre foi duplo. Então eles ficaram sem comer, sem beber, sem dormir, guardadinhos no sepulcro por 2 dias romanos. Então eles ficaram entre a sexta e o domingo lá quietinhos. Doideira? Completa. Anotaram? E Pega, foram pega vistos um, por muitos, né? e foram vistos por muitos. Ó, se você quiser pegar um obreiro, um pastor, como eu falo isso com muito carinho, tá? Quer pegar um professor de escola bíblica dominical, joga essa, joga no peito dele. Vamos ver se ele consegue se sair. Irmãos, entenderam? Entendi. Muitas das vezes, quando lemos um texto, nós não entendemos o suficiente para interpretá-lo corretamente. Por quê? Nós temos que observar os detalhes. Estou usando esse exemplo para o nosso irmão Renato e os demais irmãos, quando estiverem lendo Atos 21:17 a Atos 28:31, vocês vão entender o processo das prisões de Paulo. É um processo. Então, se nós não entendermos o processo, vai ficar complicado interpretarmos as abordagens que fazemos dentro da apostila, né? Porque aí fica aquela ideia que há um ponto equivocado, mal interpretado, errado. Claro, na digitação eu costumo cometer erros. E eu admito e digo, ó, cometi um erro na digitação. Mas uma coisa é erro de digitação, outra coisa é erro de colocação. Uhum. Então, os erros de colocação eu trabalho com muito carinho, com muito cuidado para evitá-los. Não estou dizendo que não vou cometê-los. Uma vez ou outra, posso cometer um erro de colocação por não estar escrevendo o texto de forma correta. Não tem problema de admitir. Isso aqui foi um erro de colocação, não um erro gramatical, mas na maioria das vezes ocorre não com frequência, né? De 10 páginas eu posso cometer meio erro de colocação, meio erro, né? Mas eu reviso de 7 a 12 vezes um texto antes de escrevê-lo. Entenderam, gente? Eu tomei esse tempinho para vocês terem o hábito de observarem os detalhes na narrativa do texto. Vamos continuar, gente. Se ainda alguma dúvida no caminho, sem problemas. Paro tudo e a gente faz questão para deixar tudo bem esclarecido, porque a coisa tem que ficar clara como água de poço. E vocês concordaram, né? Não existe água de poço clara. É muito difícil água de poço ser clara. Vamos lá. Letra B. As cartas da prisão foram escritas de Roma e não de Cesareia, como alguns afirmam. Opa, aqui nós temos alguns problemas. Existem narrativas feitas por escritores que não procedem. Temos que ter muito cuidado. Por isso eu costumo dizer, irmãos, preste atenção, isso aqui é uma dica que vai servir para muitos de vocês. Nem tudo que pesquisamos na internet
tem fundo de verdade. Como é que é? Vou repetir. Nem tudo que pesquisamos na internet tem fundo de verdade. A internet é boa? Maravilhosíssima. Eu uso muito como fonte de pesquisa? Bastante. Mas nos dias de hoje, se você se valer só das fontes de internet, pode dar BO, pode dar problema. Pode dar um gordo boletim de ocorrência para vocês, tá? Eu falo isso com muita humildade, gente. Já são mais de 40 anos que eu trabalho com pesquisas e cheguei à conclusão: internet é definitivamente bom, mas se você não tiver um filtro, um critério, pode dar problema. O que ainda funciona são os livros, né? Aqui atrás de mim, se vocês estão vendo, eu tenho um quinto do que eu tenho. Na verdade, que eu teria que dar uma voltinha para vocês verem, não falo isso para me gabar nem me vangloriar, falo isso para a glória do Senhor. A minha vida está aqui, ó. A minha vida como educador cristão está toda aqui atrás, né? E ainda tem o restante desse escritório que é enorme, são mais de 18 mil livros que eu uso como minha fonte de pesquisa, tá? As fontes da internet, elas são importantes, mas veja bem, anote aí o critério, um critério fácil que você vai usar a partir de agora quando você pesquisa na internet. Nunca aceite um fato bíblico teológico baseado numa única fonte de pesquisa. Nunca, repito, aceite um fato bíblico ou teológico baseado em uma única fonte de pesquisa. Pelo menos você tem que ter 5. 5. Pesquisou uma fonte? Amém. Bateu com a segunda fonte? Está igualzinha? Bateu. Ou está parecida? Foi na terceira? Bateu. Foi na quarta? Bateu. Foi na quinta? Bateu. Então, o fato é verídico, o fato é aceitável, o fato é verdadeiro. Mas se em 5 fontes você encontrar diferenças ou discrepâncias, como diz um pastor amigo meu de Curitiba, Paraná, chuta porque é laço. Chuta é laço, é perigoso. Por isso eu continuo abraçado com os livros. Não que eu menospreze, vou repetir, eu não menosprezo as pesquisas de internet, só que ao longo de mais de 30 anos pesquisando na internet, aprendi o seguinte: internet é bom demais, desde que você tenha um filtro. Todos não estão me entendendo, gente? Ter um filtro. Se você não tiver esse filtro, vai ter problemas. E também, mesmo com os livros, é mais complicado. Com os livros você tem que ter pelo menos 12 a 15 fontes. De 12 a 15 fontes. Por quê? Porque os historiadores cometem também vários erros, várias contradições. E aqui está uma delas. Tem vários historiadores que dizem, né, que as cartas de prisão foram escritas em Cesareia. Pela razão que eu acabei de falar agora, né? Porque eles não prestam atenção na leitura sequencial de Atos 21, 17, 28, 31. Essa semana para você ler essa leitura. Lê com atenção. 21, 17 a 28, 31. Aí você vai entender toda a trajetória histórica das prisões de Paulo. Algumas evidências, só para adiantar o lado. Olha, temos 3 evidências que não foi de Cesareia que Paulo escreveu as cartas de prisão. Número 1, há referências à casa de César, Filipenses 4, 22. Uau! Há referências à guarda pretoriana, Filipenses 1, 13. Alguém sabe o que era a guarda pretoriana? Vamos lá. Era uma guarda de elite, eram de última confiança de César. Anote aí, a guarda pretoriana era uma guarda de elite, era um grupo de soldados romanos, que na grande maioria eram centuriões, não eram soldados rasos. Eram centuriões que protegiam o próprio imperador. Eram chamados os guarda-costas. Geralmente eram de 5 a 12. A guarda pretoriana. Por isso que eles usavam um uniforme escuro, né? Uma couraça blindada mais grossa, um elmo mais alto, certo? Para que eles fossem identificados, né? Como fosse um uniforme específico. Sabendo, ó, aqueles ali
são membros da guarda pretoriana, né? Se você estudar na história do Império Romano, a guarda pretoriana, além, veja só que estranha a situação, de trazerem a proteção ao imperador, a própria guarda pretoriana, dependendo da situação política que se envolvia, tanto o império como o imperador, ela assassinava o imperador que não era conveniente para Roma. Como Calígula, por exemplo, foi assassinado pela guarda pretoriana. Vários imperadores romanos foram assassinados pela guarda pretoriana, né? Só uma dica para você fazer essa pesquisa. No ano 69 depois de Cristo, ano 69. Anote aí, se você quiser anotar, não é obrigatório, mas para você entender o pano de fundo das cartas paulinas, o pano de fundo histórico. No ano 69 depois de Cristo, Roma teve 3 imperadores: Otto, Galba e Vitélius. E alguns deles foram quem? Assassinados pela guarda pretoriana. Coisa muito estranha, né? Porque havia interesses também políticos, troca-troca de favores entre os membros da guarda pretoriana. Em outras palavras, a guarda pretoriana ela teve um poder de influência política e militar muito grande sobre colocar e depor imperadores romanos, né? Vai lá no Google, faça uma pesquisa, é bem interessante, super interessante. Aí você vai entender esse pano de fundo histórico que Filipenses 1,13 fala. Terceira evidência que indica que as cartas de Paulo não foram escritas de Cesareia, senão de Roma. A liberdade que Paulo tinha para pregar está em harmonia com o relato de Lucas. Está lá em Atos 28:31 e Efésios 6:19, 20. Muito interessante. Quando Paulo ficou pelo menos 2 anos preso em Roma. Peraí, 2 anos em Cesareia e 2 anos em Roma? Confere. Só você ler a narrativa, que vai bater direitinho. 2 anos em Cesareia e 2 anos em Roma. Uau! Olha a cronologia da carreira missionária. Quando você vai nessa cronologia, você vai encaixar todos os pontos. Mas se você não entende essa cronologia, lendo as narrativas dos textos bíblicos, vai ficar difícil. Olha só. A conversão de Paulo se dá quando? Entre os anos 34 e 35 ou antes. O ministério de Damasco e Arábia, em torno de 35 a 37 depois de Cristo. Alguém está me acompanhando aqui no quadrinho? Alguém está me acompanhando? Isso aqui é importante. Primeira visita a Jerusalém, 37 depois de Cristo. Ministério em Tarso e na Cilícia, entre 35 a 45 depois de Cristo. Visita de socorro aos famintos, 45, 46 ou 47. Aqui os historiadores não chegam a uma conclusão final. Poderia ter sido 45, 46 e 47. Quando aparecem mais de 2 datas, é porque existem documentos duplicados ou documentos que criam essa pequena divergência histórica. Quando isso acontece, isso chama-se duplicidade de narrativa histórica. Quando ocorre a duplicidade ou a triplicidade, então o critério que os historiadores usam é escolherem 2 ou 3 datas baseadas em 2 ou 3 documentos diferentes. Aí você vai me perguntar, como é que eu sei disso? Irmãos, eu sou historiador. Passei 23 anos da minha vida estudando história e me formei como eu tenho pós-graduação em história pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, né? Reino Unido. Não estou falando isso para me engrandecer nem me vangloriar, só estou glorificando o nome de papai, né? Mas você estuda 20, como diz meu filho, pai, isso é meio louco. Por quê? O senhor gastou 23 anos da sua vida estudando história? Não só história, mas também me especializei na área da geografia e da arqueologia. Na verdade, eu fiz essas 3 cátedras em 4 anos, em Oxford, Inglaterra, mas eu continuei estudando, né, fazendo pós-graduações dessas 3 cátedras ao longo de 23 anos da minha vida, né? Incluem-se os 4 que eu fiz em universidade e os restantes, que fecharam um total de 23 em outras escolas, fazendo então a minha pós-graduação. Se em 23 anos estudando história eu não aprendi 1%, é hora de chutar o balde e dizer, acabou, desisto. Mas pela misericórdia de Deus, alguma coisa eu aprendi. 1%. Graças a Deus. E continuo aprendendo. Mas vamos lá. Primeira viagem missionária, o mesmo probleminha, olha lá.
anos 46 ou 47, ou 47 a 48. Aí quando você vê 2 ou 3 datas mais, porque existiram ou existem documentos, né, que datam essas várias datas. Quando você vê uma data só, é porque tem um único documento. Concílio em Jerusalém, 48 e 49 depois de Cristo. Segunda viagem missionária, entre 48 e 51 ou 49 e 51 depois de Cristo. Terceira viagem missionária, 52 a 57. Prisão em Cesareia. Anote aí, faz um highlight para você separar as duas prisões. Entre 57 e 59 depois de Cristo. Viagem a Roma, 59 a 60 depois de Cristo. Prisão em Roma, entre 60 e 62 depois de Cristo. Ministério no Oriente, entre 62 e 64. E a sua morte, que se dá entre essas duas datas, entre 64 ou 65, ou entre 66 ou 67. Se algum de vocês me perguntarem qual é a data que eu mais me inclino, a última, de 66 a 67, porque eu tive acesso, né, no Museu do Vaticano em Roma, né, no Estado do Vaticano, tive acesso no Museu Britânico, tive acesso no Museu de Alexandria, no Egito, tive acesso no Museu Britânico em Londres, Inglaterra, a várias cópias de documentações que sustentam muito forte que Paulo realmente foi martirizado entre os anos 66 e 67. Então ficou essa última data, pela quantidade de documentos. Existem mais de 275 documentos que sustentam a morte de Paulo entre os anos 66 e 67. Em torno de 120, 130 entre os anos 64 e 65. Parece um joguinho de quebra-cabeça, minha irmã, porque você não se divertiu como eu tenho me divertido nos últimos anos nessa área, né? Por isso que quando eu tiver já o meu documento no ano que vem e sair para fazer algumas viagens a museus aí fora, eu vou levar aí um grupo dos alunos que tem o documento para passar pelas terras bíblicas, né? Eu estou vendo aqui que alguns irmãos que tiverem documento já estão animados, né? E vamos terminar onde? Em Israel. Vamos começar a rodar Espanha, Itália, Grécia, Turquia, vamos fechar lá em Israel. Né? Vão ser 4 viagens diferentes, né? Porque tem com todo respeito, tem caravanas aí que os caras fazem uma coisa meio louca, né? 10 dias em 4 lugares diferentes. Arrebenta. Não faz sentido, você não conhece nada. Então tem que fazer 4 viagens separadas, gastando um mínimo de 10 dias. Aí você aprende, conhece muita coisa boa e você, com a Bíblia aberta, que é a coisa mais linda, gente, com a Bíblia aberta, você está vivendo ali, ó, ao vivo e a cores caminhando. Eita, haja coração, irmãos. Tem irmão que diz, pastor, meu coração vai parar o dia que eu estiver lá no Areópago, em Atenas, na Grécia, quando Paulo, né, fez aquele discurso do Deus desconhecido. Meu coração vai parar quando eu chegar na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, na Galiléia. Eita, então, pede a Deus te ressuscitar se parar, porque eu não posso andar com gente que vai morrer no meio do caminho. Irmão Agrimar, estou acreditando que até lá o seu documento já vai tá saindo e nós vamos junto. Só se o irmão não quiser me acompanhar, né? Estou acreditando, não sei porque eu estou falando para o irmão Agrimar. Né? Renato também, Renato. Fica frio, Renato. Quando sair teu documento, tu vai ficar. Vou deixar o pastor Manuel doidinho, né? Porque vou arrastar o pastor Manuel. Vou deixar o pastor Manuel bem angustiado, né? E não vou deixar ele em paz, não. E assim por diante. Vai ser bênção, gente. Se Deus assim. Em 2025, nós estamos esperando aí por linda surpresa. Vamos lá, gente. São 9h46. Você está ligado no canal do Curso Médio em Teologia. Isso mesmo. Curso Médio em Teologia. Cartas Paulinas 2, 9h46. Nem mais, nem menos. Página 5. Contexto das epístolas de prisão. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Estão percebendo que estudar as cartas de Paulo não é assim tão facilzinho, não? Nós temos que levar em consideração vários pedacinhos, vários pontinhos. Se vocês estão me acompanhando, nós temos que aprender a ler o texto e observar os detalhes do texto e encaixar esses detalhes, sabe aonde? No contexto histórico e no contexto social. Vamos ser sinceros? Quantos de vocês tem essa dificuldade de encaixar a narrativa do texto dentro do contexto histórico e social? Vamos lá. Quantos de vocês têm essa dificuldade? É totalmente natural. Não se espante.
Porque nós aprendemos a ler a Bíblia como um livro corrido e não aprendemos a estudar a Bíblia como um livro detalhado. E é o que nós estamos fazendo, né, no curso Médio em Teologia, é estudar a Bíblia como um livro detalhado, observando os detalhes para nós darmos o quê? A correta interpretação do texto. Vamos lá ao contexto. Como era o contexto, ou seja, a situação, o ambiente que envolveu Paulo na redação das epístolas da prisão? Primeiro, Paulo estava preso em Roma, não em Cesareia, em Roma, na sua segunda prisão. E lá encontra o escravo fugitivo Onésimo. Rapidinho, em menos de 15 segundos. Onésimo é mencionado em qual das epístolas de Paulo? Em qual das cartas? Vamos lá. Filemão. Filemão. Ó, só o irmão Zandro que tirou a pistola da cintura e deu tiro. Poxa vida, vocês têm que ter a pistola já carregada e já na mão para dar o tiro. Filemão. Paulo prega a Onésimo e este converte-se. Filemão, versículo 10. Mas Filemão não tem capítulo? Anote aí, Filemão não tem capítulo não, gente. Esses dias eu vi o pastor. Filemão, capítulo 1, versículo 4. Aonde? Me ensina. Se ele mencionou capítulo, é porque está escrito lá capítulo, mas não é capítulo. Igual semana passada, numa igreja hispana, vamos ler Obadias, capítulo 1, versículo 46. Não tem nem capítulo 1 nem versículo 46. Não sei de onde ele tirou isso. Eu fiquei assustado. E ele falou 4 vezes de púlpito. Vamos ler capítulo 1, versículo 46 de Obadias. De Abdias, né? Que em espanhol é Abdias. Mas de onde ele tirou isso, gente? Acho que o homem sonhou com o livro apócrifo de Abdias. Mas vamos lá, gente. Filemão não tem capítulos, só tem versículos. Igualzinho 2 de João, 3 de João, Judas. Quem se lembra disso aqui, gente? E tô vendo que alguns aqui não levantaram a mão porque não estão com dúvida. Então vamos entrar fundo no estudo das cartas de Paulo, né? Tem livros e epístolas, cartas que Paulo escreveu que não tem capítulos, só tem versículos. E Filemão é um deles. Letra C. Paulo escreve a carta a Filemão pedindo-lhe que aceite Onésimo agora como irmão. Filemão, verso 16. Letra D. Neste tempo, mesmo tempo aparece a Epafras, que precisava da ajuda de Paulo. Olha que lindo, né? A presença e atuação de Epáfras. Letra E. Algumas falsas doutrinas estão sendo ensinadas em Colossos. Colossos é uma cidade de que país, gente? Só para refrescar a memória. Itália, Turquia ou Grécia? Colossos, cidade de qual país? Itália, Turquia ou Grécia? Olha o silêncio de morte. Definitivamente não é da Itália. Eu quero falar Turquia, mas Turquia. Turquia? Fala logo. A loteria tá boa, hein? Rapaz, É da O Grécia, então. Botafogo- Se não é da Turquia, é da Grécia. o É da Grécia. Botafogo levou a Mas da Itália, né, não? Libertadores. Vocês estão fazendo gol com força para honrar a vitória do Botafogo da Libertadores. Meu Deus, nem chutando vocês fazem o gol. Anote aí, Grécia. Mas Vocês não vão estar chutei lá não, comigo, pastor. hein? Grécia, Colossos está na Grécia. Pastor, mas eu falei Grécia, ué. Falou baixinho. Não, mas eu falei junto com a Grimal, ué. Ele Aí falou lá. não deu para ouvir. Não Aí deu pra minha ouvir, culpa não? não é minha, né? O irmão Agremar atrapalhou o irmão no caminho, aí não conseguiu ouvir. Mas daqui, então vamos lá. Quando o apóstolo Paulo fala que é a Grécia, porque o apóstolo Paulo, Pedro e João viu que ele tinha algo diferente, abafou o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ficou 14 anos costurando tenda. E depois ele partiu para a Grécia, onde ele teve a oportunidade de estar pregando. Por isso que eu sei que as primeiras cidades que o apóstolo Paulo pregou foi para a Grécia. E aonde ele estava antes de ir para a Grécia? Aí eu esque... Ah, quando ele foi com Bernabéu, a cidade, agora me... uma cidade. Agora você me perdoa, pastor. Aí também. Eu falei, eu sei um pouco como é tanta coisa também, não. Ele foi com aquele. É Bernabéu mesmo, né?
que ele era um homem Não, de... não, 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 peraí, só um pouquinho, só um O pouquinho. quê? Vou fazer aqui umas correções. Bernabéu, não. Bernabéu é um estádio que tem em Barcelona, em Madrid, o Bernabéu. Esse é um Aham. estádio de futebol do Real Madrid. É Bardabé. Barnabé. E Cuidado. ele é Barnabé, isso, desculpa. E aí, É porque, importante deixar tudo isso bem claro para a gente não criar e- discrepâncias. E ele desculpa aí. estava na região da Galácia. Provavelmente, pela narrativa de que lemos lá em Atos dos Apóstolos, ele estaria numa cidade chamada Antioquia da Pisídia. Isso, pastor. E daí ele passa para A história foi o Troas senhor. e entra em Filipos e Colossos. Eu vou puxar um pouquinho a vocês, né? Não a orelha, mas eu vou exigir um pouquinho de conhecimento de geografia bíblica. Porque quando nós temos a visão da geografia bíblica, nós sabemos exatamente a trajetória da narrativa bíblica. Porque se eu não tenho uma noção básica, entenda bem, de geografia bíblica, como é que eu vou interpretar o movimento de Paulo, as narrativas de Paulo dentro do desenvolvimento das suas cartas? Então, alguém está me entendendo, gente? Isso é uma necessidade. Eu posso dar uma sugestão que vai ajudar vocês de 20. Se for o caso, eu posto no grupo. Eu faço qualquer coisa para vocês ficarem felizes, sorrindo e dormindo em paz. Eu vou postar durante os próximos dias, não vou dizer amanhã, porque eu estou bem sobrecarregado, tenho que dar aula em Denver e Connecticut no sábado. Estou viajando para Hartford, né, nesse final de semana, porque no sábado eu tenho que dar aula para o nosso núcleo lá, nosso núcleo presencial em Denver. Todo primeiro sábado do mês eu estou lá, com um grupo de 12 e 13 alunos entre o médio e o básico. Mas vamos ver se na próxima semana, entre terça e quarta, eu vou estar mais tranquilo. Eu vou postar aqui no grupo um mapinha da trajetória de Paulo dentro da Turquia, Itália e Grécia, para você não se esquecer, né? Aí você, na medida que olha esse mapa, vai lendo nos textos bíblicos o seu movimento. Aí você vai entender, não, Paulo saiu daqui, foi para cá, foi para ali, foi para cá, foi para ali, foi para cá. Porque no momento que você conhece esse mapinha, que é bem básico, você, não vai ter dificuldade na interpretação da narrativa do texto. Alguém está me entendendo, gente? Isso é uma necessidade. Se você não entender o básico da geografia bíblica, vai dar problema no final da interpretação. Irmãos, eu já vi da boca de um pastor renomado, não vou dizer o nome por respeito, que eu admiro muito ele, sigo ele nas redes sociais, mas ele cometeu uma gafe e repetiu por 5 vezes. Que esse pastor, ele deu os dízimos aos pés de Moisés no Monte Tabor. E ele já falou isso por 5 vezes. Que? Aos pés de Moisés no Monte Tabor, mas o Monte Tabor que eu saiba é o Monte da Transfiguração. Que negócio é esse? Como é que ele conseguiu fazer isso? Então nós temos que ter muito cuidado. Geografia bíblica é importante. Quem já fez essa matéria de geografia bíblica, gente? Vamos lá. Vou puxar a memória de vocês com muito carinho. Vou puxar o cabresto. Ou vocês se lembram, ou vou ter que dar Geografia Bíblica 2. Vou criar uma matéria, que eu posso. Geografia Bíblica 2. Eu vou exigir um pouquinho só um pouquinho, para trazer à memória aquilo que geralmente se estudou lá no bar. Pastor, só está exigindo muito. Então, não estou exigindo muito, estou exigindo o mínimo para você interpretar corretamente o texto das epístolas ou das cartas paulinas. Sem esse conhecimento básico, vai dar problema. Vamos lá. Letra F. Paulo escreve a carta aos Colossenses para refutar essas heresias. Letra G. Epáfras permanece em Roma junto com Paulo. Colossenses 4, 12 e 13. H. Onésimo e Tíquico levam as cartas de Paulo aos seus destinatários. Olha que interessante. Onésimo e Tíquico. Guardem isso aqui. Levam as cartas de Paulo aos seus destinatários. E quais são seus destinatários? Éfeso, Colossos e a Filemon. Que fantástico isso aqui.
Éfeso, de acordo com Efésios 6:21, Colossos, que é a carta aos Colossenses, Colossenses 4, 7 e 9, e a Filemão, que é a carta a Filemão. Uma vista geral nas epístolas da prisão. Epístolas gêmeas. Gente, isso aqui é fantástico. Isso é lindo. Quando você se coloca a estudar, você chora de tão lindo que é. Há cerca de 40 coincidências de pensamento e de linguagem nas duas cartas. Se você nunca percebeu isso, eu animo vocês a tomarem um tempinho, tá? Que não comprometa o bom andamento do desenvolvimento da matéria, mas dá uma pescadinha, uma pincelada no seu tempinho vago e dê uma olhadinha. Olha só. Dos 95 versículos de Colossenses, 2/3 do conteúdo de Efésios estão em paralelo direto ou indireto. Isso é fantástico. Então, Efésios e Colossenses, caminham assim, lado a lado. E 2/3 do conteúdo são muito parecidos, para não dizer idênticos. Letra B. Embora grandes semelhanças, os contextos, isso aqui é outra coisa importante. Embora grandes semelhanças, os contextos de cada comunidade é diferente. Os textos em si vão trazer grandes semelhanças, mas os contextos nos quais eles estão envolvidos diferem-se. O quê? Olha só, exemplo. Efésios não apresenta evidências de controvérsia. Ela é o quê? Ela é bem genérica. Ela é bem aberta. Ao passo que há em Colossenses. Colossenses é mais específica, é mais focada para um ponto específico. A estrutura de ambas as cartas é bastante semelhante. Está vendo aqui esse quadro seguindo? Eu vou terminar aqui, ó. Esta é a estrutura de Efésios comparada com Colossenses. Olha só. A seção doutrinária é parecida demais. Efésios 1, 4, 16, do capítulo 1, versículo 1 ao 4, 16. É muito parecida com Colossenses 1, 3, 4. A conclusão com aplicação prática. Efésios 6, 10, 18, que é a armadura de Deus, com Colossenses 4, 5. Muito parecido. Relação de Cristo com a igreja. Efésios 1, 1, 23 é parecido com Colossenses 1, 1, 29. A comissão de Paulo, Efésios 3, 1 a 13 e Colossenses 1, 23, 29. O sumário da doutrina no fim de cada sessão doutrinária, Efésios 4, 1, 16, Colossenses 3, 1, 4. Parecido demais. O sumário da doutrina no fim de cada sessão doutrinária, Efésios 4, 16, Colossenses 3, 1 a 4. Nas sessões práticas, advertências contra certos pecados, Efésios 4, 17 ao 5, 21, é parecido demais com Colossenses 3, 5, 17. E a descrição das relações humanas dentro do Evangelho, Efésios 5, 22, 6, 9, e Colossenses 3, 18 ao 4, 1. Se você tiver um tempinho essa semana, não precisa ser muito tempo não, separe aí meia hora, meia horinha, para ler esses textos que colocam lado a lado as semelhanças. Vai valer a pena. Somente eu fazer isso aqui, vai abrir. Vai ser não se assusta não, vai ser um janelão que vai abrir aqui dentro, que você vai ficar impressionado. O nível de semelhanças. Mas lembre-se, embora semelhantes até demais, os contextos são completamente diferentes. O que isso reflete, essas semelhanças? O estilo próprio, pessoal do apóstolo Paulo em redigir. Lembra-se que, como escriba, como fariseu, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então, era um camarada super preparado, muito preparado, né? Pastor Luiz, Sim. outro detalhe é que, assim, é igual nos dias de hoje mesmo, né? Praticamente todo lado que a gente ouve, falando da igreja, todo lugar que a gente ouve, geralmente ocorrem os mesmos problemas. Aqui aconteciam os mesmos problemas, mas o destinatário continuava sendo 2 destinatários específicos. Isso, com contextos bem diferentes. Os problemas altamente parecidos demais, mas os contextos, tanto sociais como históricos, bem diferentes. Então, temos que levar bastante isso em consideração. Muito boa abordagem do nosso irmão Zandro. Com certeza ele está fazendo essa abordagem porque já leu e já observou
não é? Estas semelhanças e ao mesmo tempo diferenças. Preste atenção, o que nós vamos fazer na próxima aula. Próxima aula, se você olhar lá no finalzinho da apostila, para quem recebeu, né? Alguns de vocês não receberam ainda, ó, outros já receberam. Quem não recebeu, infelizmente, é o problema do correio americano que sai do meu controle. Sai completamente do meu controle. Eu faço aquilo que está ao meu alcance, né? Eu não tenho responsabilidade na distribuição e entrega. Então, mas eu enviei na quarta-feira passada. Eu tenho noção que um bom número de vocês, se não metade de vocês, já receberam. Quem não recebeu, fica atento que vai chegar essa semana. Por isso que você está usando o formato PDF temporariamente, né? Mas eu acredito que já na próxima aula já vai estar solucionado esse problema de quem ainda não recebeu a sua apostila. Que nós vamos fazer na próxima aula? Dar continuidade. Se você olhar lá no finalzinho da apostila, seja você já que tem ela encadernada, seja digital, tem um grupo de exercícios. Nós vamos trabalhar juntos em sala de aula, vamos separar 15 a 20 minutos e vamos trabalhar juntos com esse grupinho de exercícios, tá? Porque em cima desse grupinho de exercícios eu quero já trabalhar com as questões da futura prova, porque eu vou ter que fazer uma combinação, tá? De Cartas Paulinas 1, quem de vocês que não participou, com Cartas Paulinas 2 para fazer um equilíbrio e não trazer dificuldades no dia da prova. Eu quero facilitar também o máximo possível da prova. Deixa eu pedir outra gentileza a vocês. Como trabalhinho de casa, bem simples, bem simples. Leiam a página 6, as epístolas juntas, enviadas juntas, Colossenses e Filemão. Leiam essa parte. Leiam também, por favor, o início da lição 3, a Epístola aos Efésios. Que epístola maravilhosa! A Epístola às Insondáveis Riquezas de Cristo. Aí eu peço que você leia a página 7, 8, 9 e 10. Então, para um trabalhinho de leitura, não se esquenta, só leia, por favor. Então, eu vou repetir. Você vai ler a página 6 até a página de número 10, das 6 a 10. Quem de vocês puderem ler conferindo os versículos, os textos, muito melhor, tá? Mas não estou exigindo isso. Só leiam, para vocês terem uma visão, uma noção panorâmica, porque a gente vai fazer um rápido e profundo resuminho do conteúdo que envolve as páginas 6, 7, 8, 9 e 10. Eu quero despertar vocês, para quem não tem o hábito de leitura, a começarem a ter esse hábito, que é importantíssimo, né? Eu sei que alguns de vocês já têm esse hábito, já leem normalmente, mas outros não têm. E é fácil saber quem não tem esse hábito de leitura. É um segredinho que a gente aprende ao longo de 51 anos como educador cristão. Não é mágica, não é mágica, não é. Eu não tenho aqui a varinha de condão, só tenho uma caneta aqui na minha mão. Mas já na segunda aula eu já tenho uma leve ideia, uma leve, não uma profunda ideia, de quem aqui não gosta muito de ler, quem aqui tem dificuldade para ler e quem aqui é doido para ler. Tá? Então tem 3 tipos de alunos aqui. O aluno doido que está lendo ali direto, tá igual respirando. Tem o aluno que lê, mas não é muito amante, não é por necessidade, e o aluno que tem uma grande dificuldade de ler. Então, eu quero ajudar que todos esses 3 tipos de alunos sejam nivelados no mesmo patamar, entendeu? Que todos tenham interesse pela leitura. E você sabe que leitura você tem que gastar um pouquinho de tempo. Quantos sabiam disso? Que para você ler você tem que gastar um pouquinho de tempo. A minha sugestão não é uma obrigação, é uma sugestão e funciona. Separe 30 minutos da sua semana. A semana tem 7 dias. Se você em 7 dias puder separar 30 minutos corridos para ler a Bíblia e a apostila, vai te ajudar demais. Alô? 30 minutos em 7 dias é muito tempo ou não? Você acredita que 15 alunos de uma outra turma me falaram, é um tempo violento, vai me arrebentar, 30 minutos em 7 dias, meu irmão? Pensa que você está falando. 30 minutos em 168 horas. É muito tempo? É muito tempo. Meu Pai Celestial. Eu fiquei assustado, eu fiquei quieto.
e, lamentavelmente, eles estão capotando para lá e para cá no entendimento básico da matéria. Então, eu não quero que vocês fiquem capotando para lá e para cá. Separem 30 minutinhos entre 168 horas que possuem 7 dias na semana, porque isso vai ajudar muito a vocês, ó, entenderem com mais rapidez o contexto histórico, social, a correta interpretação da narrativa das cartas de Paulo. Amém? O Espírito Santo ministrou alguma coisa nessa noite ao coração de alguém? Ou não? Ih, rapaz, nós vamos ter que fazer o apelo. Deixa eu fazer de novo a pergunta. O Espírito Santo ministrou algo novo ao coração de alguém aqui nessa noite? Nossa, Glória a essa noite, o dia Deus. todo, pastor. O dia todo, mas fechou com chave de fogo agora, nesta aula, para a glória do Senhor. Eu não tenho nenhum mérito. Quem tem o mérito é o Espírito Santo, né? Que ele disse que ele nos faria enxergar a verdade, tal qual ela é. Vamos agradecer a Deus. Ó, o irmão Renato foi arrebatado. Ele estava aqui na tela, falou, foi arrebatado. Ai, ai, ai. Eu acho que está voltando. Vamos lá. Deixa eu ver se ele. Alô, irmão Renato? Vamos aguardar para a gente fazer a oração final. Irmão Renato foi arrebatado. Falou. Foi... Rapaz, o poder de Deus caiu aí, levou o irmão para Azoto. Fala sério. Eu me assustei. Terminou de falar, o homem some. Desaparece, é arrebatado. Irmãos, vamos agradecer a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pelo esforço que cada um de vocês colocaram. Irmã Sabrina, sua filha. Orando a Deus, né, que tudo corra bem. Na próxima aula vocês estejam entre os três. Pai, Filho e Espírito Santo. Entre a Trindade de Porto São Lúcio. Obrigado, irmão Wilson, pelo seu incentivo, pela sua força. Esse é o veterano do nosso médio em teologia. Irmão Robson, continue bonito. Deixe a sua esposa lhe tratar melhor ainda, para ficar mais bonito que o Agrimar, né? O Agrimar é bonito, mas o irmão tem que ganhar do Agrimar. Quem é que cuida melhor de quem é? Vai ser o vencedor, irmão Robson. Obrigado, evangelista Jonatas. Deus continue muito lhe abençoando e abençoando o seu ministério, a sua igreja. Kleber, continua bonito, como sempre, né? Não tire esse chapéuzinho, porque aí perde o teu charme. William, Deus te abençoe, bom demais te ver. Obrigado, irmão Agrimar, irmão Zandro, saudades de ver o seu abençoado rosto. Renato, continua nesse gás, nessa força, o Senhor é contigo, né? Deus tem muito a lhe usar, lhe abençoar e olha, prepare-se, Jesus vai lhe surpreender com o conhecimento e a graça que ele vai estar lhe acrescentando. Obrigado, irmã Bernadette, orando para que breve a senhora esteja reunida aqui com a sua família. Ainda vamos fazer junto, né, uma formatura dupla, né, do básico e do médio da família Ramar. Gente, esse dia nós vamos ter que matar 10 porcos e cevar 3 ovelhas na estaca, né? A família Ramalho, vamos fazer um culto de ação de graças e a formatura, né, de 4, para a glória do Senhor nosso Deus, do básico e do médio. Vamos agradecer a Deus? Vamos pedir nosso querido irmão Wilson Fernandes, né? Hoje um veterano aqui vai abrir o áudio, vai agradecer a Deus, né? E na próxima aula, quem vai agradecer é o mais jovem de todos. Quem é? Adivinha, ó. Você já sabe quem é o mais jovem, né? É o William. Então, o William já está escalado na próxima aula para ir fazer a oração de encerramento. Então, vamos fazer os dois extremos, né? O mais velho, mais veterano, né? O homem de. Ele tem, ó, as cãs, ó, que diz a Bíblia, né? Te inclinarás diante das cãs. Eu não tenho cãs, mas ele tem. Ele tem. Privilégio do senhor, irmão Wilson. Graças a Deus, né? E na próxima aula, então, o William vai estar fazendo a oração de encerramento e de agradecimento. Gente, muito obrigado, ó. Beijão no coração de vocês. Obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho, obrigado pelo esforço. Deus continue usando a vocês e leiam das páginas 6 à página 10. E você, aluno que faltou, por favor, faça essa pequena tarefa que vai lhe ajudar a compreender a narrativa das cartas de Paulo. Irmão Wilson Fernandes, orando e agradecendo pela nossa aula de hoje. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, quero nesta noite te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Te Aleluia. peço, Senhor, que ajude-nos a memorizar e colocar tudo em prática aquilo que estamos aprendendo, Senhor. Te peço uma bênção especial para cada um daqueles que aqui Em estão nome de presentes, Senhor. Jesus.
que abençoe a sua família, que lhes dê uma boa semana de trabalho, que dê um descanso merecido que cada um precisa ter, Senhor. Senhor Deus, abençoa também a família do pastor Luiz Prestes, a sua esposa, seu filho. Abençoa também o nosso outro professor que está na outra classe, Senhor, o irmão Kleber da Silva. Em nome de Com Jesus. outra classe também, Senhor. Ajude-nos, Senhor, em tudo aquilo que temos necessidades. Somos carentes de Ti, Senhor. Confessamos mais uma vez, Senhor, que sem Ti não somos nada, sem Ti nada Aleluia. podemos, Senhor. Seja conosco, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Não vai embora correndo, não. Nosso lema para fechar tudo. Seriedade, 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 compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso e compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça e que eu diminua. diminua. É É necessário que necessário que ele ele cresça cresça e que eu diminua. diminua. É É necessário necessário que que ele cresça e e eu e eu eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a A glória e honra, o a poder. glória Daqui a e o pouquinho, daqui a louvor. pouquinho, tá lá a nossa aula gravada para você assistir de novo, se quiser. Se não quiser, vai dormir na paz de Deus. Mas se quiser, você pode reassistir a nossa aula e se alegrar, reaprendendo ou relembrando o que foi ministrado nessa noite. Muito obrigado. Beijão no coração de vocês. Bom descanso, boa segunda, abençoada semana. Vejo vocês, se não houver o arrebatamento da igreja, próxima segunda, dia 9 de dezembro, no terceiro capítulo, terceira aula de Cartas Paulinas 2. Deus vos abençoe. Vocês são o máximo, vocês são demais, depois de Jesus, é claro, né? Ele é o Amém. máximo dos máximos. Amém. Vocês são Amém, amém. os segundos bons. Obrigado a todos. Paz do Senhor, bom Abençoe a todos. descanso. A A paz. paz. Amém.